Nesse vídeo você vai aprender a criar seu primeiro programa em Python utilizando 3 funções simples que você vai usar bastante em sua carreira como programador. Então assista esse vídeo até o final, porque o conteúdo está muito bom. Fala galera, beleza? David Alves aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Programador Viking. E hoje eu vou te ensinar a criar seu primeiro programa utilizando 3 funções simples do Python que vai te ajudar bastante na sua carreira como programador. Caracas! Então se você gostou da ideia, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder as próximas videoaulas sobre Python. Bom, aqui eu já tenho todo o ambiente de desenvolvimento Python instalado aqui na minha máquina. Então eu tenho o Python instalado e o PyCharm aqui, que é o nosso editor de texto que a gente vai utilizar para criar os nossos scripts. Se você não tem o Python e nem o PyCharm instalado na sua máquina, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, um tutorial completo de como você instala o Python e instala também o PyCharm configurando todo o ambiente de desenvolvimento em Python, beleza? Então se você ainda não tem um ambiente de desenvolvimento Python, eu recomendo que você assista primeiro essas videoaulas para você configurar tudo certinho e aí depois você vem para essa videoaula aqui. Bom, o programa que a gente vai criar aqui é basicamente uma calculadora, certo? E aí, com essa calculadora, a gente vai aprender 3 funções do Python. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do PyCharm é criar o nosso arquivo em Python, beleza? Então, eu vou vir aqui com o botão direito, New Python File. Vou colocar o nome do nosso arquivo de calculadora. Vou dar um Enter aqui. E ele criou o nosso arquivo para a gente iniciar a criação do nosso script. A primeira função que a gente vai aprender aqui é a função chamada print, certo? E aí eu vou colocar aqui entre parênteses o nome do nosso programa que vai se chamar calculadora. Então essa função basicamente ela vai imprimir a palavra calculadora, que é o nome do nosso programa, certo? E como a gente está criando uma calculadora, a gente precisa capturar a informação que o usuário vai digitar para a gente conseguir fazer a soma, subtração, multiplicação ou divisão. E para isso a gente utiliza a função input. A função input, ela basicamente captura o que o usuário vai digitar. E a gente consegue colocar como parâmetro o que o usuário vai digitar. Então a gente consegue informar o que a gente espera que o usuário digite. Então eu vou colocar aqui, informe o primeiro número. Então na hora que eu executar esse programa, ele vai imprimir ali, informe o primeiro número e vai ficar esperando o usuário digitar. Essa função aqui, ela retorna o valor que o usuário vai digitar. Ou seja, então eu vou gravar o que o usuário vai digitar dentro de uma variável. Eu vou chamar essa variável de num1. E ela vai receber a função input. Então o usuário vai digitar o primeiro número, e aí o que o usuário digitar, ele vai guardar aqui na variável chamada num1. Só que a função input ela vai sempre retornar o que o usuário digitar em formato de string. Então vamos supor que o usuário digite o número 2 no primeiro número e digite 2 no segundo número. Como ele vai estar em formato de string, quando a gente fizer a soma, ele vai juntar os dois, formando o 22, que não é o que a gente quer fazer a soma. Então, para isso, a gente precisa converter o que o usuário vai digitar de string para número inteiro. E para isso, a gente vai utilizar uma função chamada int. Então, eu vou colocar aqui int, e aí, entre parênteses, eu vou colocar a função input, que é o que a gente escreveu aqui. Então, o usuário vai digitar através da função input, ela vai vir com um formato de string, e aí a função int ela vai converter o string para número inteiro, e a gente vai conseguir fazer a soma, a divisão, a multiplicação e a subtração. Beleza? Então aqui a gente já tem a primeira parte da nossa calculadora. O que a gente precisa fazer é basicamente repetir esse comando que a gente fez, só que com o número 2. Então eu vou criar aqui a variável num2, que vai receber int, e aí esse int vai estar convertendo o valor do input, que no nosso caso vai ser informe o segundo número. Então aqui eu já tenho o primeiro número que vai ser digitado pelo usuário, o segundo número que vai ser digitado pelo usuário também, e aqui a gente precisa fazer a operação matemática para a gente conseguir o nosso resultado. Então eu vou criar uma variável chamada resultado, e ela vai receber a soma do num1 mais num2. Então, a soma do número 1 com o número 2, ele vai ser armazenado dentro da variável resultado. Que a última coisa que a gente precisa fazer aqui é imprimir a variável resultado. Então, só para entender aqui como que funciona o programa,
ele basicamente vai colocar o título aqui, que é a calculadora, vai pedir para o usuário digitar o primeiro número, vai pedir para o usuário digitar o segundo número, e aí ele vai pegar o que o usuário digitou no número 1, o que ele digitou no número 2, vai fazer a soma desses dois números e vai jogar na variável resultado. E depois que a variável resultado tiver com valor, a gente vai imprimir aqui a variável resultado. Então eu vou salvar aqui o nosso arquivo, vou clicar com o botão direito e vou executar aqui o nosso programa calculadora. Então aqui, ó, ele já imprimiu aqui a palavra calculadora, que é referente à função print, e ele colocou aqui para a gente informar o primeiro número, que é, no caso aqui, a função input. Eu vou digitar aqui o número 10 e vou dar um Enter. Quando eu dei o Enter, ele foi para a linha número 5, que é quando a gente pede o segundo número. Então ele fica esperando o usuário digitar, enquanto o usuário não digitar, o programa fica executando. Então eu vou vir aqui e colocar o segundo número, vou colocar o número 15. Vou apertar o Enter, e ele realiza a soma, e mostra aqui pra gente que o resultado é 25, que é a soma de 10 mais 15. Só para poder ilustrar aqui para você, se a gente não tivesse utilizado a variável int, eu vou tirar ela aqui para você dar uma olhada. Vou tirar ela aqui do número 1 e do número 2 também. Vou salvar e vou executar de novo o programa. Vou informar o primeiro número, que vai ser 10. Vou informar o segundo número, que vai ser 15. E ele faz a concatenação dos dois valores, porque a gente não utilizou a função int. Então ele não está convertendo o que o usuário está digitando de string para inteiro, e aí como eu tenho duas informações do tipo string, ele faz a junção desses dois, formando o número 1015. Então como a gente quer criar uma calculadora e ela não faz esse tipo de operação, a gente precisa da função int. Então vou voltar ela aqui. E aí a gente pode executar de novo, colocar outros valores, 50, 15 e a soma dá 65. Essa calculadora está fazendo basicamente a operação de soma, então se você quiser fazer outras operações, você pode alterar a operação de soma para outro tipo de operação. Então se você quiser somar, você utiliza o sinal de soma. Se você quiser subtrair, você utiliza o sinal de menos. Se você quiser multiplicar, você utiliza o asterisco. Se você quiser dividir, você utiliza a barra, beleza? Então uma dica que eu dou para você é escrever esse código que a gente escreveu aqui em Python, só que a gente fez apenas a operação de soma. Então você pode escrever e utilizar outros operadores que eu mostrei aqui para você, para poder fazer outro tipo de operação matemática. E lembrando que se você quiser aprender mais sobre Python, eu vou deixar no primeiro link da descrição um curso gratuito que vai te ensinar a fazer interações do Python com o sistema operacional. Então basicamente você vai aprender a fazer interações com o seu sistema operacional e através desses comandos você consegue fazer algumas automações bem legais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, beleza? Até a próxima e um forte abraço!